Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto é uma igreja que tem muitos problemas. Ela tem problema de divisão. Paulo foi informado pelos irmãos da casa de Chloe sobre parte destes problemas. Havia uma divisão, grupos se formaram na igreja. Uns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, de Cefas, e outros se diziam mesmo até ser de Cristo. Então havia um problema grave de divisões na igreja. O espírito mundano também estava presente em Corinto. Eles ainda eram meninos na carne, ainda eram carnais, pois viviam em contenda e em dissensões. Eles andavam segundo os homens. Muitos até se vangloriavam. Por isso Paulo diz, vocês já estão fartos e ricos. Paulo chega até a fazer esse comentário, dizendo que eles já se sentiam fartos e estavam ricos. Havia também um problema grave de impureza na igreja, fornicação, coisas que nem entre os gentios, entre aqueles que não conheciam a fé, que não professavam o nome do Senhor, praticavam. Tais coisas estavam sendo praticadas na igreja. Alguém estava abusando da mulher do seu próprio pai, e a igreja não se entristeceu com isso, e quem cometeu tal ato ainda permanecia normalmente entre os irmãos. Havia também demandas, disputas, questões judiciais, um irmão contra outro, e eles iam a juízo diante dos ímpios. Por isso que Paulo questiona, não há entre vós mesmos alguém apto, alguém capaz que possa julgar, para que esses casos não sejam levados a estranhos. Na Santa Ceia também havia um problema. O que era para ser um momento de fé, comunhão, confraternização, se transformava num problema, porque havia divisão e muitas atitudes egoístas. Eles ajuntavam-se para pior. Haviam muitos dons na igreja, mas era também necessário que esses dons fossem ministrados com ordem e decência. Então essa carta de Paulo aos Coríntios, ela serve para orientar a igreja e também responder algumas questões que foram levantadas por eles. Paulo entende que é um despenseiro dos mistérios de Deus e ele prega porque ele sente sobre si essa obrigação divina. Ele sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa e as más influências atrapalham a igreja. Eles não devem se associar com devassos, avarentos, roubadores, idólatras e nem mesmo com aqueles que se dizem irmãos. Com estes, eles não deveriam nem sentar para comer, pois os injustos não herdarão o reino de Deus. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores não herdarão o reino de Deus. A santificação, Paulo diz que os coríntios devem se voltar para a santificação. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eles não deveriam se deixar dominar por nenhuma delas. O corpo não é para a prostituição, mas é para o Senhor. Portanto, o corpo deve glorificar a Deus, porque foi comprado por um bom preço e pertence a Deus.